meu povo! Um bom dia a todos! E o vídeo de hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou ler para vocês, ler e comentar a respeito da ação que o Ministério Público Federal ajuizou para fazer uma apuração a respeito da mudança do etanol, do combustível nosso, né, que é o E30, para o aumento de etanol, o E32. Então fiquem aí com a matéria, espero que vocês gostem e se inscreve no canal e deixa o like para mim, valeu? Vamos analisar juntos o caso em que o Ministério Público aciona a Justiça para suspender o aumento de etanol na gasolina até a comprovação da segurança técnica da mistura. Eu vou ler a matéria total aqui que está no site oficial do Ministério Público e vou colocar o link na descrição do vídeo. E depois de ler a matéria eu vou dar a minha opinião sobre o caso, certo? Vamos começar. O Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública com pedido de liminar para suspender a decisão do governo federal que elevou a mistura obrigatória de etanol na gasolina de 30%, o E30, para 32%, o E32. O objetivo é interromper a mudança até que os estudos técnicos comprovem que o novo combustível é seguro para os veículos que circulam no país, garantindo a proteção dos consumidores e a transparência nas políticas energéticas. O órgão afirma que a alteração foi aprovada no dia 14 de julho pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas, o CNPE, sem a devida análise de impacto e sem demonstrar cientificamente a viabilidade da medida para a frota nacional. Segundo a ação, a União utilizou pesquisas feitas para a mistura anterior de 30% para tentar validar o novo percentual, com base na margem de tolerância de 2% adotada nos ensaios. O Ministério Público Federal argumenta que a apuração dos fatos indica que os estudos utilizados para embasar a implementação de gasolina E30 tinham por finalidade avaliar o desempenho e a dirigibilidade dos veículos, considerando a margem de tolerância da especificação daquele combustível. Para o órgão, os estudos não se destinam a validar de forma específica a adoção permanente da mistura E32 como novo padrão obrigatório nacional. Além disso, o MPF ressalta que não se evidencia que esses ensaios tenham compreendido avaliações conclusivas acerca da durabilidade de componentes, emissões, autonomia, compatibilidade com as diversidades tecnológicas da frota brasileira ou do comportamento da mistura E32 como especificação obrigatória de uso contínuo. Soma-se a isso o fato de que a própria especificação da gasolina E32 admite combustíveis contendo até 34% de etanol, hipótese que não foi objetivo da validação técnica específica. De acordo com a ação, há evidências de que o aumento do etanol na gasolina pode provocar corrosão em peças metálicas, desgastes prematuro de bombas e falhas em sistemas de ignição eletrônica, especialmente em motocicletas, veículos antigos e modelos importados. Riscos à frota e transferência de responsabilidade. A ação destaca que a medida desconsidera a variedade tecnológica da frota brasileira e transfere para o cidadão o risco de eventuais problemas mecânicos. Essa preocupação é respaldada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a ANFAVEA, que historicamente alerta para a necessidade de testes de engenharia específicos e de longa duração antes de qualquer aumento no percentual de etanol, visando proteger os motores contra desgastes. O Ministério Público Federal considera que, como o consumidor não tem a opção de escolher o combustível para o qual seu veículo foi projetado, o Estado tem o dever de garantir a segurança e a eficiência do produto oferecido no mercado. Além disso, o MPF alerta para impactos ambientais indiretos que foram ignorados na decisão, já que não houve estudos prévios sobre o tema. O órgão explica que, embora o etanol ajude a reduzir a poluição do ar, o desgaste precoce de componentes pode elevar o desgaste antecipado de materiais como metais, plásticos e borrachas. Esse aumento
na geração de lixo automotivo prejudica a sustentabilidade de todo o ciclo de vida dos veículos, criando um problema ecológico que não foi avaliado pelo governo. Pedidos. Além de pedir a interrupção imediata da medida, o Ministério Público Federal solicita que a Justiça determine a realização de uma perícia técnica independente para avaliar os riscos reais aos motores e ao ecossistema. A ação também pede que a União seja obrigada a adotar um protocolo rígido para futuras alterações dos combustíveis, incluindo a realização de testes de longa duração e a divulgação transparente de todos os dados científicos. Outras solicitações incluem a criação de um sistema de monitoramento com a participação da sociedade e a realização de campanhas informativas para os motoristas e o pagamento de indenização de 500 milhões por danos morais coletivos, em razão da falta de clareza e do risco imposto à coletividade. Segundo o Procurador da República, Kleber Eustáquio Neves, o autor da ação, a administração pública deve ser responsável por suas decisões regulatórias. Abre aspas. O Estado não pode impor à coletividade a utilização de combustível com composição diversa sem demonstrar de forma clara, objetiva e tecnicamente consistente que a medida foi procedida de estudos suficientemente abrangentes, fecha aspas, afirma o procurador. Então, na íntegra, eu vou colocar o link da ação, o link da matéria, na descrição do vídeo. A ação pública, ela se dá com o número de protocolo 6012.71155.4.06.3803. Bom, agora vamos ao que eu acho disso tudo, né? Eu tô gravando um vídeo de fora da moto que eu preciso ter o raciocínio bem focado nessa matéria para que eu consiga discorrer com exatidão o que eu acabei de ler. Porque no trânsito é muito difícil. A gente tem que desviar a atenção por várias vezes ali no trânsito e tal. Então eu decidi trazer esse vídeo gravado de casa e colocar aqui no canal. Porque eu acho interessante nós, como motociclistas, termos essa ciência, sabemos do que está sendo tratado. E como eu também abordo temas jurídicos aqui no canal, eu acho interessante trazer essa matéria para a gente aqui se debruçar sobre ela. Então vamos lá. Eu confesso que esse assunto ele me chamou muita atenção, principalmente como motociclista e como consumidor. A discussão envolve a possibilidade de elevar a mistura de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. Pode parecer uma diferença pequena, afinal de contas estamos falando só de 2%, né? 2 pontos percentuais. Mas o problema, na minha opinião, não está somente no tamanho desse aumento. O verdadeiro problema está na forma de como essa mudança é feita e na segurança técnica que existe por trás dela. Segundo o Ministério Público Federal, não teriam sido apresentados estudos específicos e suficiente que conclua os efeitos do uso contínuo dessa mistura na frota brasileira, principalmente nas nossas motos, né? Geralmente quem tem moto importada, que é o meu caso, ela não vem flex, né? Ela só funciona a gasolina. A moto e o carro flex, ele vai sofrer um impacto menor, né? Porque esses veículos já são preparados para receber o etanol, mas no caso de carros e motos importados, eles só vêm com gasolina, então o impacto ia ser muito grande, né? Pois bem, quando eu falo da frota brasileira, nós precisamos lembrar que não estamos falando apenas de veículos novos ou fabricados recentemente. O Brasil hoje ele possui uma quantidade enorme de motocicletas antigas e carros antigos, veículos importados, como eu falei antes, motores de pequeno porte e projetos desenvolvidos também, né? Originalmente para combustíveis com composições diferentes das utilizadas aqui. Então não basta testar a gasolina em alguns veículos modernos e concluir que ela é segura para todo mundo. É preciso verificar o comportamento dessa mistura a longo tempo.
como ela afeta mangueiras, vedações, bombas de combustível, bico de injeção, os componentes metálicos também, a partida a frio, o consumo, a autonomia e a durabilidade do motor. Tudo isso tem que ser averiguado. E todos esses questionamentos eles são legítimos, né? E existe um outro ponto que eu considero muito importante também. Quando o governo altera o combustível vendido nacionalmente, o consumidor ele não tem escolha, como frisou a matéria do Ministério Público. Eu não posso chegar no posto e dizer que quero continuar abastecendo com a gasolina anterior, que tinha 30%. Também eu não posso escolher uma gasolina produzida especificamente para o padrão original da minha moto ou do meu carro. A mudança ela é imposta para todo mundo. Por isso eu entendo que a responsabilidade técnica do poder público deve ser ainda maior. Se milhões de proprietários serão obrigados a utilizar essa nova composição, o mínimo que se espera é a existência de estudos transparentes, independentes e realizados especificamente com a mistura que será colocada no mercado. Eu não estou dizendo que a gasolina com 32% de etanol necessariamente vai estragar os motores. Também não acho correto transformar esse assunto num terrorismo absurdo, como se todas as motos e carros fossem apresentar defeitos imediatamente após o primeiro abastecimento. Não se trata disso. O que eu quero dizer é que a segurança dessa mudança precisa ser demonstrada antes e não descoberta depois, na oficina e no bolso do consumidor. Eu sempre prego aqui no canal que nós consumidores devemos saber dos nossos direitos. O etanol tem vantagens importantes. É um combustível renovável, produzido no Brasil, ajuda a reduzir a dependência de combustíveis importados e movimenta uma cadeia econômica relevante para o país. Portanto, essa discussão ela não deve ser tratada como uma guerra entre gasolina e etanol. O debate ele precisa ser técnico. Uma política ambiental ou energética pode ser positiva e ainda assim precisar de ajustes, estudos e cautela na sua implementação. A boa intenção não substitui o teste de durabilidade. O discurso de sustentabilidade não pode servir como justificativa automática para qualquer alteração na composição do combustível. Também precisamos lembrar que o aumento da quantidade de etanol pode influenciar o consumo e a autonomia do veículo. Talvez a diferença seja pequena em determinados motores, talvez seja praticamente imperceptíveis em outros, mas multiplicado por milhares de quilômetros e milhões de veículos, essa alteração pode representar um impacto econômico considerável para o consumidor. E quem utiliza a motocicleta sabe que a autonomia não é um detalhe, principalmente para quem viaja, pega a estrada, circula pelas regiões, trabalha ali no dia a dia, como motoboy, entregador, né, no modo geral. No caso das motocicletas importadas ou de projetos globais, como a própria Himalaia, a minha própria moto, surge ainda outra dúvida. Esses motores eles foram projetados considerando diversos padrões internacionais de combustíveis. Mas será que foram testados para utilizar de forma contínua uma gasolina com proporção tão elevada de etanol, como seria essa de 32%, com um percentual de alteração para 34%? Eu não tenho como afirmar que haverá um dano. E justamente por isso considero importante que os fabricantes e os órgãos responsáveis apresentem informações claras. O consumidor ele não pode ficar no meio de uma discussão entre governo, indústria e órgãos de fiscalização sem saber qual combustível o seu veículo realmente suporta com segurança. Por isso eu considero válida a iniciativa do Ministério Público Federal de levar essa discussão ao Judiciário. Não porque o Ministério Público já tenha provado que a nova gasolina é prejudicial, mas porque está cobrando que a segurança seja efetivamente demonstrada. É uma diferença importante. A ação ela não deveria ser interpretada como uma condenação antecipada da mistura 32. Ela representa uma cobrança por transparência, precaução e responsabilidade regulatória. Se os estudos demonstraram que a mistura é segura para os motociclistas, os carros antigos, as motos antigas também,
tanto os veículos novos como os importados, beleza, excelente. Que os dados sejam divulgados e que a mudança seja feita com segurança. Mas ainda assim, existem dúvidas relevantes. O mais sensato é aprofundar os testes antes de transformar toda a frota brasileira em um grande experimento involuntário. No fim das contas, eu não sou contra o etanol. Também não sou contra a evolução dos combustíveis ou a busca por alternativas mais sustentáveis. Eu sou contra o consumidor ser obrigado a assumir um risco que ainda não foi suficientemente esclarecido. Porque quando uma decisão dá certo, os méritos normalmente ficam com quem criou a política. Mas quando alguma coisa dá errado, quase sempre é o proprietário do veículo que termina pagando a conta. Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. Sem lado político, sabe? Somente uma informação, ou somente uma opinião imparcial e técnica sobre o caso. Sem puxar para o lado A, para o lado B, vamos apenas comentar sobre isso. O aumento do etanol na gasolina representa uma evolução necessária ou o governo deveria apresentar mais estudos antes de colocar essa nova mistura nos postos? Comenta aí, eu vou querer ler esses comentários de vocês e vou responder. Sejam respeitosos e coerentes. Valeu? Falou, meu povo!